Aumente o volume, está no ar o programa Rádio Studio One. Eu sou o Guita, apresentador do programa. Eu sou o Matheus, apresentador do programa. Eu, Guita, mais conhecido como Guita. Meu nome é Guilherme, mas me conhece como Guita e não é por causa de guitarra, apesar de tocar guitarra. Guilherme Tavares. Inclusive, minhas redes sociais são quase todas Guita. Umas tem um underline, outras não. Depois a gente conversa sobre isso. Estamos aqui no programa Rádio Studio One, onde a gente vai falar muito sobre música, basicamente, e tudo que envolve música. Só que tudo que envolve música é tudo. Então, a gente vai falar sobre tudo, né? A gente preparou algumas coisas bem legais, né? Quem tá vendo a gente na TV, no canal Rede Total, sejam bem-vindos. Também podem acompanhar a gente pelo YouTube. Achar o programa Rádio Studio One. Também pelo Spotify. Espero que vocês gostem, a gente tem muita coisa legal, estou muito animado. E a gente também espera que vocês interajam com a gente, né? Então, quando estiverem no YouTube também vão trocando ideia, a gente vai fazer aqui algumas dinâmicas também, compartilhem o que vocês acham, acho que isso é legal pra gente também ir tendo uma troca aí, também entendendo o que vocês acham do nosso programa, pra gente também poder melhorar e tá trazendo sempre o melhor pra vocês, né? Vai ser legal. Eu sou professor de música, além de outras atividades, sou músico, toco já há muitos anos. Minha infância foi basicamente resumida em música, porque meu pai teve banda na década de 80, né? Então eu sempre tive acesso a instrumentos, né, em casa, violão, guitarra e baixo sempre teve na minha casa, inclusive existem até hoje os mesmos que eu aprendi. E eu passava o tempo basicamente aprendendo, muitas vezes sozinho, naquelas, quem é mais antigo vai saber, revistinhas que tinha. Antigamente não tinha, né? O acesso à internet era mais difícil, então o pessoal comprava aquelas revistinhas nas bancas que vinha lá. Hoje a revistinha é sobre as músicas de 1982. Aí tinha as músicas de 1982, que tinha letra, tinha cifra, e sempre no final tinha como fazer as cifras, né? Então, onde que colocava cada dedo, e foi assim que eu fui aprendendo. Meu pai chegava em casa do trabalho, aí pai, olha o que eu fiz, aí ele já me dava os toques assim. Minha mãe também tem uma noção, né? E depois de um tempo eu comecei a estudar, né? Me formei também, depois em licenciatura em música, fui estudar instrumentos específicos, estudei contrabaixo com o grande Chico Gomes, um abraço. Estudei também piano com a professora Flávia Leal, um abraço também. E na verdade é um constante estudo, né? Eu acho que quem tá na música sabe que não dá pra parar e por mais que você saiba bastante coisa, sempre tem coisa nova pra aprender, porque a música é uma troca. Então, eu como músico, como essa pessoa mais vivenciada assim no meio musical, já fiz muitos shows, já gravei músicas, já, né? Tudo isso ainda faço, né? É que hoje um pouco menos, né? Já compus, ainda componho, né? Então, eu falarei aqui como a pessoa mais técnica, a pessoa mais racional da relação. E o Matheus? Eu vou entrar aqui com o lado da emoção, né? Porque eu acho que não existe música se não tiver quem ouvir, né? Eu acho que é muito importante, assim, todo o lado todo lado técnico é essencial, obviamente, até porque a música é muito técnica, tem todo o Sim. estudo que existe por trás. Mas eu acho que a música ela toca muito a gente, né? Então, eu, embora não seja músico, eu acho que eu vou tentar trazer aqui o lado, de certa forma, mais leigo também, né? Sim. Porque para tentar entender algumas coisas, mas de alguém que ama música, que é apaixonado por música desde sempre. Com uma certa noção por vivência mesmo, né? Porque aquilo é realmente um aprendizado constante. Então, eu conheço o Guita, não sei quantos anos, 20 anos talvez, não Mais ou sei, há menos muito isso. tempo. Não entrega a E idade. não posso estar entregando a idade. Brincadeira, somos jovens. Mas eu acho que esse ponto assim do contato me fez também gostar tanto e ser tão interessado na música, então eu sempre fui muito atrás, não tanto de aprender, embora eu saiba o básico assim, mas eu nunca cheguei a fazer aula, nunca cheguei a realmente tocar como músico, Arranha, né? mas A famosa arranha, né? exato, dá Faz aquela uma arranhada, festinha ali, né? dá pra brincar, às vezes quer pegar um violão, É, quer tocar ali com a namorada, dá pra tirar sim. alguma coisa, mas nada muito técnico. É, Mas eu acho que é um lado importante sim. também aqui pra gente estar conseguindo. E também por visões diferentes, né? Então Sim. acho que quando a gente estiver debatendo aqui, quando a gente estiver tendo essas trocas, a gente vai. A ideia do nosso programa aqui é ser bem dinâmico, então ter bastante troca. E também muito técnico. Então, assim, vamos ter outras ocasiões que teremos convidados e teremos Convidados. perguntas mais para entender também sobre a carreira dele, sobre como Uhum. que seguiu.
Mas também eu acho que é legal a gente ter essa parte mais descontraída, Sim. né? E essa troca também, eu acho que embora a gente tenha crescido junto, a gente discorda de muita coisa. E isso que é muito Exatamente. bonito também da música, né? Exatamente. Eu acho que a gente que toca, por exemplo, eu vou num show, eu vou assistir de um jeito, e você que não tem essa parte tão aflorada vai assistir de outro. Sim. Às vezes a pessoa que é mais leiga, ela acaba curtindo até mais. Né? Porque eu vou num show, chega uma hora que eu tô prestando atenção no cara do baixo, aí chega uma hora que eu tô prestando atenção no cara da bateria, aí eu fico olhando os caras se falando entre si, uma olhada aqui, outra olhada ali, porque é isso que a gente faz em cima do palco, né? Mas se você parar pra pensar, as pessoas que curtem a música, de uma maneira geral, são em sua maioria leigos, né? Sim. Em música, né? Os A caras grande maioria. muitas vezes não curtem a música, porque eu vi que o cara da guitarra fez um negócio. Não, ele gosta simplesmente, né? E a música ela mexe com as nossas memórias, né? Com as nossas emoções. Então, enquanto a gente começou a preparar o programa e falar, nossa, a gente precisa trazer uma coisa legal, foi instantaneamente eu e Matheus. Porque eu e Matheus a gente tem uma história de, musicalmente falando, de curtir muita coisa. Como ele falou, tem muita coisa que ele curte e eu não, que eu curto ele não. Mas que a gente curte muitas coisas em comum. E a gente acompanhou muitos artistas já. A gente já foi em muitos shows, né? A gente já se aventurou aí por muitos estádios e casas de show. Porque não é pelo artista em si que a gente... Mas pelo nosso rolê, né? A nossa amizade e tal. Então... Pô, eu como músico, ele como leigo, tava os dois no mesmo lugar, curtindo a mesma música. E Só que muitas de vezes maneiras músicas, diferentes. já fui em shows que eu não conhecia e ele conhecia, falava que era muito bom e eu ia junto, a mesma coisa ao Essa contrário. troca. Então, às vezes, passar a conhecer uma banda nova, algum artista, o James Taylor mesmo, por exemplo, que você não tinha tanto não contato tinha. e passou a adorar. Ainda bem que você me convenceu aí. Então, eu acho que é uma troca que a gente sempre teve muito legal e que compartilhar com vocês e ter essa troca com vocês também vai ser muito legal. Vai ser muito bom. A gente tem muitas coisas em mente, assim, e já antecipando aqui, a gente preparou alguns quadros, né, pra mostrar aqui pra vocês. Já vamos iniciar o primeiro, porque assim a gente já tem essa discussão em cima do nosso quadro, né? O primeiro quadro é o draft, né? Vou explicar rapidinho como é que funciona o draft. Para quem acompanha a NBA já está mais familiarizado, os esportes americanos em geral, mas eu vou falar especificamente do draft do All-Star Game da NBA. Basicamente o All-Star Game é um jogo que jogam só os melhores da temporada da NBA. Para quem não sabe, a NBA é o campeonato americano de basquete, né? E os dois melhores, que lá são escolhidos por uma votação, escolhem um time. Sabe aquela coisa de jogar bola na rua? Dois tira para o ímpar e... eu vou escolher fulano. Você escolhe um, escolhe outro até separar dois times. É mais ou times. menos isso. Então a gente tá falando draft porque é como funciona, mas seria tirar time, né? Eu e o Matheus, a gente vai escolher o nosso time. E lembrando que todo o nosso programa aqui que a gente fizer, claro que a gente vai ter programas com convidados e tal, mas todo o nosso programa a gente vai tentar trazer um tema para vocês. Até porque falar de música... é algo muito amplo, né? Então, hoje, como é o primeiro programa, a gente vai falar de primeiras coisas. Primeiras bandas de artistas, vamos falar de primeiros eventos, às vezes não primeiro. Às vezes coisas revolucionárias podem ser também, algo que aconteceu primeiro. Né? Mas porque o nosso programa também vai ser revolucionário. Sim. Vai alcançar esse programa é o primeiro de muitos. É isso. Então, a gente vai fazer o draft baseado... os nossos times, obviamente não serão times, de fato, mas vocês entenderam. A gente vai escolher primeiras bandas de artistas que se tornaram famosos, seja na própria banda ou depois da banda. Sim, e que tiveram... A banda não necessariamente precisa ter tido um grande impacto, mas... Até tem bandas enormes aqui, só que... né, vocês vão entender com o passar do jogo, e aí vocês também podem opinar. E no final a gente obviamente quer saber que time que venceria o duelo, né? Então, eu acho que, só pra ficar claro, a gente vai começar, e eu vou escolher um, e o Matheus 2. E a partir daí, 2 e eu 2 pra ficar até justo. o final. E também, um time de basquete, que é o que a gente tá se baseando, tem 5 jogadores. A gente escolheu alguns a mais pra fazer reserva. Até vai ficar mais divertido, né? Pra ter uma dinâmica mais legal. Às vezes o time titular não tá tão bom, mas o banco de reserva tá bom. Então, exato, você pode ganhar no reserva. Porque eu já tenho a minha estratégia traçada aqui.
Lembrando que não temos os times formados, a gente vai tirar na sorte aqui. Então, mas a gente tem a colinha aqui com os nomes. Com as opções que a gente tem para escolher, né? Escolheu até porque pensar em primeiras bandas de artistas, né, não é algo tão simples assim. Então não é tão rápido. Não, né? Vamos ver aqui. Enfim, vamos começar então o draft do programa Rádio Studio One. Eu não sei se você quer começar. Não, pode começar, por favor. Obrigado pela honra. Pode começar. Eu gostaria de começar então com The Quarrymen. Não devia ter deixado começar. Eu já tinha, assim, eu pensei, se eu tiver a primeira escolha, ali vocês podem ver, o nosso querido Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Pete Best. Pra quem não sabe, o Ringo Starr, ele entrou um pouco depois da formação do The Quarrymen. Pra quem ainda não entendeu, esses são os Beatles, né, podemos dizer assim. Eles estudavam numa escola lá em Liverpool chamada The Quarry School. Então, nada mais justo do que colocar o nome The Quarrymen, tá? Depois de um tempo, eles foram se aperfeiçoando, né, profissionalizando e decidiram mudar o nome para os Beatles, que inclusive ainda tinha o Pete Best na bateria. Então podemos, inclusive, depois até teve um baixista, né? O Stuart. Que depois acabou saindo, e aí foi quando o Paul assumiu o baixo. Então eu decidi escolher eles porque é simplesmente minha banda favorita, não o The Quarrymen, mas os Beatles. E então é a primeira banda de simplesmente George Harrison, John Lennon e Paul McCartney. Não, realmente muita força que você veio aí com a sua primeira escolha, mas eu vou bater de frente com a primeira banda de um cara também que é gigantesco, assim, gigante, que é a BR Folks, que é a primeira banda do Guita, pra quem não sabe. Minha primeira banda. Então, há muito tempo atrás, olha eu inclusive ali. Tá aqui, ó, que bonitinho. Devia ter o quê? Uns 13 anos, por aí? No máximo. Então. E o tocando de palheta, o baixo. Então, eu acho que eu venho com muita força aí, porque Beatles realmente é difícil de bater de frente. Mas, quando a gente tá falando aqui do nosso programa, o pessoal não ia estar conseguindo assistir se não fosse esse evento canônico que foi a BR Folks. Então, eu acho que grande parte do meu público que tem ouvido tocar BR Folks, eu acho que vai vir comigo. Então, vai escolher ali, né? Vai entender, vai vir comigo no meu time. Se não fosse pela BR Folks, eu acho que eu não teria chegado onde... música, exato. Não teria tido esse impacto todo da música na sua vida, né? E aí, depois eu venho aqui também, eu acho que batendo muito de frente com Jackson's 5. Principalmente pelo Paul McCartney, pelo Michael Jackson, né? Que eles fizeram muitas músicas juntos, Não, mas principalmente pelo Michael Jackson, que é um artista, pra mim, assim, artista solo, eu acho que é o maior de todos os tempos, na minha opinião. Não consigo pensar algum artista solo que tenha conseguido. Artista mesmo, pensando não só musicalmente, mas no geral, né? Produtor, porque ele produzia as músicas. A parte também da apresentação dele, da dança, tudo. O cara era magnífico. Então, eu acho que assim, você pegou o maior grupo e eu peguei ali o maior indivíduo, na minha opinião aqui. Então, acho que é o Guita, no caso, o maior indivíduo. Não, você tem um ponto. Mas, assim, agora é minha vez, vou escolher dois. Eu já vou escolher direto The Police e Nirvana. Por que o The Police? Eu gosto muito de The Police. Eu tô falando assim. O The Police é uma banda gigante, assim como o Nirvana. Mas a gente tem que falar das primeiras bandas dos artistas, né? O The Police, eu estou considerando a primeira banda do Sting, que teve uma carreira depois do The Police. Então o Sting é esse do meio. E gosto muito do The Police. Aliás, eu acho que eu gosto mais do The Police do que da carreira solo. Mas o Sting, ele tem muita relevância no cenário. Então eu acho que o The Police entra no nosso quadro. E eu vou escolher, não só pelo Sting, mas também por The Police ser... A banda em si é muito boa, realmente. Só deixar claro que é time Guita. Não, pode jogar pra mim. Nirvana... E o Nirvana, diferente do que muitos estão achando, não estou falando do loiro de olhos azuis, estou falando do outro cabeludo da foto, que é o Dave Grohl. Que não foi a primeira banda dele. Mas a gente está escolhendo primeiras bandas que tiveram certa relevância. Sim, claro. A gente não está falando da banda do ensino médio do Dave Grohl, ou enfim. A gente está falando da banda que projetou musicalmente ele. E o Dave Grohl não teve uma carreira solo depois, mas ele fundou o Foo Fighters, que é uma banda que eu também gosto muito. Então eu acho que entra nesse quadro e entra também fortíssimo. Então eu já tenho 3 escolhas. Beleza, posso ir?
Pode. Posso bater de frente? Vamos ver. Então já vou chegar com o pé no peito, escolhendo Black Sabbath. Porque Black Sabbath... Eu tava na dúvida se eu escolhi. Não, Black Sabbath eu não posso deixar pra você. Porque é uma banda também... A gente aqui tá falando, claro, como uma primeira banda, na mesma dinâmica ali do Nirvana. Uma primeira banda do Ozzy Osbourne. Então, que teve uma carreira solo também magnífica, né? Mas a gente também pode lembrar que o Black Sabbath foi uma banda espetacular e que também trouxe nomes como o Dio, por exemplo. Sim, não foi só o... Exato. Tudo bem que o Dio já tinha tido o Rainbow e tal, mas a gente também teve a participação dele dentro da banda. Então, a banda em si e também o que gerou a banda, até a visibilidade que deu também pro Dio e principalmente a carreira solo do Ozzy Osbourne que gerou, eu acho que é muito forte aqui. Se a gente for falar no cenário ali do heavy metal, a gente tá falando ali do top 3. Bela escolha. Então eu acho que eu tô conseguindo vir forte. E a minha quarta escolha, acho que eu vou puxar um pouco pro Brasil. Não vou puxar pro Brasil agora não, porque senão eu ia pegar a sua e eu sei que você gosta muito, então... Não tem essa, não tem amizade. Não, eu vou vir... eu vou vir com Tom e Jerry, que poucos devem conhecer, mas muitos devem conhecer, não com esse nome. Aqui pela carinha a gente consegue perceber já, quem conhece já sabe quem é, que é ninguém mais, ninguém menos do que Simon & Garfunkel, que eu acho que, eu diria que a maior duo, assim, no sentido de composição das vozes. As vozes se completam de uma forma que eu nunca vi, assim, incrível. Conseguirem chegar nesse patamar. Uma pena que foi uma banda que teve curta duração, né? Um grupo que teve... Quer dizer, não tão curta duração, porque eles vieram antes como Tom e Jerry. Ali ainda muito com músicas cover, né? Da época, aquelas músicas mais... Isso, anos 50 ainda. Mas já tinham todo aquele potencial de vozes, né? E que depois eles trouxeram ali para como Simon Garfunkel já trazendo obras magníficas aí que... marcam até hoje, mesmo tendo sido um curto espaço de tempo, né? Porque eles tinham certos desconfortos, certas rixas, né? E acabou que seguiram carreiras solos, né? Então, Paul Simon foi gigantesco também como carreira solo. O Art Garfunkel não teve tanta relevância, mas também era maravilhoso na carreira solo. Mas quem não conhece, tipo, Exato. Simon & Garfunkel, sabe? The Sound of Silence, que todo lugar toca Exatamente. agora, né? E assim, é a primeira banda do que veio a ser o Simon Garfunkel, que depois é o que veio a ser o Paul Simon e o Art Garfunkel, que também são incríveis em suas carreiras solo, né? Então eu acho que eu tô pegando forte. É a minha vez agora. Eu vou escolher o Titãs, que eu acho que eu imagino que é o que você deixou pra mim. É o que eu pegaria. Porque o Titãs tem aquela coisa, né? Inicia com 9 caras, depois fica 8, e cada cara que sai vira um artista importantíssimo do Brasil, né? Então, primeiro saiu o Arnaldo Antunes, depois o Nando Reis, enfim, foi saindo e uns, claro, tendo mais importância do que outros e épocas diferentes. Mas o Titãs, gosto muito do Titãs e gosto muito também das carreiras solos, né? Acho que nesse caso gosto mais do Titãs, né, do que, enfim. Então eu acho que já ganho um pouco mais de lenha aí pra queimar, porque são vários artistas, né? Nós podemos falar no mínimo do Arnaldo Antunes e Nando Reis, que, né, são bem conhecidos. Também podemos falar do Paulo Miklos, porque, né, ele é bem famoso. O Charles Gavão tá mais pra área de produção ali, não, né? Até por ser baterista, é difícil ter uma carreira solo assim, né? Mas seria a minha escolha. E eu vou mudar um pouquinho de cenário e vou escolher o Exalta Samba. Pegou a minha, ó. Que cara, não tem amizade mesmo. Mas eu sabia que você ia pegar, mas como é um jogo, jogo é jogo, né? Tá certo. Não, aqui bem. A gente pode ver na foto 2 ícones da música brasileira, que é o Tiaguinho, que tá mais embaixo, e o Péricles, que tá mais logo acima do Tiaguinho. Então... tô falando aqui dos dois, né? Péricles e Tiaguinho hoje são né, considerados assim gigantes aqui no Brasil, artistas enormes. Então, Exalta Samba seria a minha quinta escolha. Boa sorte. Você pegou a que eu ia pegar, você me quebrou um pouco aí, você me quebrou um pouco. Só queria tocar num ponto que você mencionou que carreira solo geralmente não vai tanto pro baterista, mas você escolheu o Nirvana, que o baterista seguiu ali na carreira não solo. Depois ele se tornou o vocalista, guitarrista e líder do Foo Fighters. Mas eu só tava tentando trazer aqui um argumento pra tentar te desestabilizar um pouquinho. Pode tentar. E a minha última escolha aqui pro meu time titular, então já que você trouxe ali 2 expoentes da música brasileira, eu vou trazer aqui também um Leandro e Leonardo, porque eu acho que são muito marcantes. Infelizmente o Leandro nos deixou muito cedo, né?
E eu lembro, nossa, a relevância que eles tinham. Não sei nem quando... se teria Leonardo carreira solo se ele se tivesse, não tiver, né, assim, porque vivo, eu né? creio que eles seguiriam. E porque eu, particularmente, gosto muito de duplas, assim, sertanejas. Sim. É o que você gosto- falou das vozes, as duplas sertanejas trazem Elas muito trazem isso, muito né? isso. Eu gosto muito de Sim, vozes. muita gente fala, por exemplo, no Bruno e Marrone, muita gente não dá o devido valor É, pro Marrone, mas ele toca muito e ele tem muita noção musical, sim. né? E no sertanejo como um todo mesmo, eu É, acho que... é uma importância muito E essa grande. parte de voz, eu acho que isso é algo que a gente tem muito em comum, de curtir muito, Sim, né? isso é uma coisa que a gente tem. A gente gosta muito mesmo É. de perceber, né, essas nuances. Sim. Até pelos Beatles também, né? Que É. traziam isso com muita força também. Mas Leandro e Leonardo, eu acho que... Boa. E é muito forte também a carreira solo do Leonardo, né? Sim. E também não só na música, né? Porque ele participou de vários... audiovisualmente, assim, Sim, né? é que o cara é artista, né? Não é o só- cara é artista. O cara fez vários filmes do Didi. Então, o cara realmente... artista. assim, pra mim, como uma criança dos anos 90, isso aí é um Fez impacto parte, né? gigantesco. Eu lembro minha festinha de 5 anos tocando Leonardo adoidado. Isso pra mim me moldou. Então, marca, né? eu acho eu que acho muita que- gente vem comigo. O pessoal dos anos 90, Não, eu acho que vai ó, vir no meu time. Beleza, os times titulares, eu acho que é uma briga boa, né? Tipo, acho que tem aí. Temos 5 grandes nomes dos dois lados que podem se tornar mais se a gente analisar cada caso. E agora vamos pros reservas, que, enfim. Aí eu acho que vai ser o tirateima, né? Eu vou deixar você começar, porque eu comecei o primeiro, aí vamos fazer um pra cada. Cobranças alternadas de pênaltis. Tem certeza? Bora. Mas eu tive dificuldade pra escolher meu quinto, eu já vou ter que escolher de cara, assim? Vai. Então vamos lá. Eu já sei. Já sabe? Já. Então vou tentar pegar o seu. Vai. Não vou pegar o seu. Eu vou de Cream. Ixi, era esse. Era esse. Eu vou de Cream, porque Cream é a primeira banda de ninguém mais, ninguém menos que Eric Clapton, Vai vir pro Brasil. que vai vir pro Brasil e que nós vamos estar assistindo. Falaremos. Falaremos sobre. E Cream é uma banda magnífica, não tão difundida assim, na época muito, muito conhecida, né? Sim. Nos anos 60, final dos anos 60, muito conhecida, mas que hoje em dia não se ouve falar tanto, mas é uma banda muito Até boa, porque o Eric muito Clapton boa. acho que cresceu muito mais que a banda, né? Exato, A carreira dele. a proporção que tomou o É. Eric Clapton acabou que ofuscou um pouco a banda, É. mas a banda por si só já era muito boa. E nessa época, inclusive, até no documentário dos Beatles que tem nas plataformas digitais, a gente vê muitas vezes o George Harrison comentando sobre o Eric Clapton como... Tudo bem que o George Harrison ele trazia um pouco de uma impressão dele não ter tanta confiança no trabalho dele. E o que depois ele foi trabalhando e ele Sim. viu que era magnífico o trabalho dele. Tanto que a carreira solo dele também é incrível. Mas muitas vezes ele traz como, eu não sou nenhum Eric Clapton. Sim. Então ele já via o Eric Clapton ali como alguém, Isso um na guitarrista. época, né? Isso na época dos Beatles, Sim. né? Final dos anos 60. E o Eric Clapton na ocasião era do Cream. Então a gente vê o impacto que realmente o Eric Clapton e o grupo como um todo tinha naquela época. E o quão bom é, né, musicalmente. Porque para um George Harrison reconhecer o talento do guitarrista ali na época, porque não é qualquer coisa. Não, né? exatamente. Eu vou de Commodores, porque eu gosto muito do Richie. Tenho um apreço Boa. aí pela banda. Eu escuto diariamente algumas músicas. Eu gosto muito do estilo de uma maneira geral, né? Eu gosto muito do que se passava ali, principalmente da música em si, do baixo ali, daquele swing que tinha na época. E então eu vou de Commodores, que foi a primeira banda do Lionel Richie, né? Que é um artista também, assim, se vocês analisarem assim o backstage da música americana, o Richie ele é amado por todos. Talvez ele não seja um artista assim mundialmente gigante. Nos Estados Unidos ele é gigante, mas é um artista extremamente importante para a música. E é um artista mundial. completo também. Completo, né? Artista completo. completo. Manda. Minha vez? Manda. Eu vou vir então com One Direction, Show. que é uma boy band Então, aí, então né? me aguarde, É uma boy me band aguarde. aí, né? Vai vir forte de boy Me band. aguarde. É uma boy band aí que realmente foi muito impactante na época, né, do surgimento. Eu não sei dizer, mas eu acho que surgiu em programa tipo Idols, The Voice, não foi? E O Pedro tá assinando. então assinando é isso embaixo. mesmo. Então é isso mesmo. E que na época, assim, eram músicas mais bobinhas, mas que eram muito estouradas, né? Então, assim, eu acho que tem muito... Eu acho que a música traz muito isso também, de trazer momentos, né? De trazer lembranças. Então, acho que tem muito
quem foi jovem na época do One Direction, acho que tem muitas músicas que são associadas a momentos, ao primeiro amor, muitas coisas desse tipo. Você tocou num ponto interessante, porque a gente que é músico, a gente fala, pô, mas é chato de tocar, sabe? É chato. Só que tem coisas que a gente músico escuta que é chato de tocar. Só que foi justamente nessa época da nossa vida. Foi na nossa adolescência, ou foi ali no momento de mais alegria ou de mais tristeza. E nem é uma música tão, né, assim, boa de tocar. Sim, né? mas às vezes o que traz junto com ela, o que carrega junto com ela, eu acho que isso é um Exatamente. poder muito grande na Exatamente. música. E o One Direction puxa muito isso. E que traz, tem alguns artistas, todos ali seguiram carreira musical solo, eu imagino, né? Mas eu acho que aquele Uns mais, outros menos, né? Aquele Assim, Zayn, eu acho que é Zayn, ele fez um certo sucesso ali, mas eu acho que o de maior sucesso ali foi o Harry Styles mesmo, né? acho que a gente pode considerar o Harry Styles porque é o que mais despontou ali, né? Sim, exato. E que realmente também eu acho muito bom musicalmente o Harry Styles. Eu gosto bastante. É um estilo, assim, diferente, né? Mas eu acho muito legal, porque são músicas... Não é aquele tipo de música que é uma música pra você analisar. É uma música só pra, tipo, tá tocando. Ai, que música legal. Música é isso, né? Exato. Às vezes uma música pra dançar numa ocasião que você esteja festejando. Então eu acho muito legal mesmo por conta disso. Eu acho uma banda muito boa, inclusive. Eu vou reverter aqui, né? Porque, assim, eu não vou falar muito. Porque eu só vou falar duas coisas. NSYNC, Justin Timberlake. Pronto. Porque o Matheus falou, One Direction, Harry Styles, com todo respeito. Acho legal também. Mas, pô, Justin Timberlake, pô. Entendeu? Se a gente for analisar... Não tem, entendeu? É assim, que a gente tá falando de longo prazo aqui, isso né? que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Pô, Harry Styles aí, tipo, One Direction terminou outro dia. Outro dia, entre aspas, né? Comparado ao NSYNC. Musicalmente, Então... o Pedro, nosso querido produtor, editor, amigo, companheiro, ele falou pra gente uma curiosidade, inclusive, temos uma curiosidade, trazida pelo Pedro. Momento curiosidade. Que o nome NSYNC, ele é a última letra do nome de cada um dos integrantes. Então, por exemplo, Justin é o N, desculpa a minha pronúncia, é que eu tô, enfim. O S é o último nome... Infelizmente não sei o nome. O nome dos demais, né? YN, então, pô. E em consequência, e pra coroar, em sync. Se a gente fosse falar assim, né? Tipo, em sync seria em sincronia. Então, pô, é muito legal, cara. Eu achei. E eu ouvi uma história, não sei se é verdadeira, de que a mãe de um deles, quando eles estavam ensaiando na casa dela, no caso, chegou e falou: vocês realmente conseguem cantar muito bem em sincronia, só que ela falando isso em inglês, ela falou in sync. E nisso eles acharam legal o termo e associaram com, então é algo que realmente assim surgiu porque tinha que surgir, né? Eu acho que tem muitas coincidências que vêm porque é pra ser, exato. Vamos de finaleira então, Matheus. Eu tenho que parar de fazer propaganda pra sua. Estou trazendo informações legais aqui sobre o seu lado. Nós somos amigos, Matheus. One Direction é muito mais legal, gente. Bom, temos dois nomes pra terminar. A gente, obviamente, pela ordem, seria você. Mas pode escolher. Não, pode estar escolhendo. Eu tô dizendo assim, são dois nomes extremamente diferentes. Totalmente. De assim, épocas diferentes, de públicos diferentes, de países, enfim, tudo diferente. Eu vou falar os dois nomes e a gente opta aí qual você quer, qual você não quer, só pra ser justo. Não, mas pode escolher, o meu time tá mais forte mesmo. Estamos falando do babado novo, da querida Claudinha Leite, né, que... foi uma banda que fez muito sucesso na época e, na minha opinião, foi até meio, assim, inesperado. Sim. Né? Porque eu acho que tava muito, assim, a Ivete Sangalo já tava naquele... Então já tinha um... surgiu até aquela rixa, assim, aí depois a Cláudia Leite saiu e foi pra fazer a carreira solo, que inclusive tem até hoje, né? E depois o The 12, que é a primeira banda do Eminem. Né? Então, assim... Como eu falei, são totalmente opostos. A gente não tá aqui pra julgar o que é melhor ou o que é pior. Não estamos falando de melhor ou pior. Eu acho assim, que pelo teu time se encaixa melhor o The 12. Pode ser, traz pra mim. Entendeu? E o meu, eu fico com a Claudinha Leite, porque eu acho que, né, o meu fundo tá mais vermelhinho, o seu tá mais azul, somente por isso, acho que entendeu? Vai ficar mais bonito aqui, tá combinando com One Direction, mudando ali a cor. Eu acho que a gente pode fechar assim, se e for aí esse a seu gente... argumento, mas aí você vai estar trazendo a vitória pra mim. Só quero dizer então, isso. A gente pode ver depois. A gente pode ver. O pessoal vai estar comentando aí. Eu quero que vocês escolham aí qual é o melhor time.
qual que vai vencer esse duelo. Eu particularmente gostei muito do meu time. Se eu tivesse que treinar esse time, eu teria um problema. Qual o problema? Saber quem eu vou escalar, pô. Quem eu vou escalar. É verdade. É o problema que todo técnico quer. Esse problema quer. eu também tenho, ainda mais que o meu são todos grupos em grandes quantidades, hein? Pode falar também, ó. Escolham o melhor time. Escolham também o melhor time titular e escolham também o melhor time, o banco de reservas. Exato. E quem que vai ser Beleza? o destaque aí? Quem que vai ser o MVP? MVP. Quem vai ser o melhor do jogo? Quem vai ser o destaque do jogo aí? Qual desses grupos, dessas bandas aí que realmente... Também, pra terminar, manda aí o time de vocês. Vê o que vocês acham. Pensem aí. Pode usar esses nomes aqui ou não. Pensem em outras primeiras bandas também, que a gente tem esquecido aqui, gente. Porque realmente a gente pensou e é muita possibilidade. A gente queria trazer aqui algo mais compacto. São mas muitos. Pedro também pode fazer o dele, depois se ele quiser, né? Mas é isso, gente. O draft, acho que ficou bem legal. Acho que daria um bom jogo. A gente vai ficando por aqui nesse bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais música. Estúdio Am Produções.